Há algo que ninguém te conta quando você decide seguir a Deus de verdade. Há um silêncio constrangedor sobre o que acontece logo depois que você dobra os joelhos e pede por libertação. Você esperava paz, esperava que as correntes caíssem e tudo ficasse mais fácil. Mas o que veio foi diferente. A tentação não diminuiu, ela aumentou. E agora você está aí, se perguntando se Deus realmente te ouviu ou se você fez algo errado. Porque quando você ora pedindo para ser livre, você espera leveza. Você espera que os velhos desejos simplesmente evaporem, que as armadilhas percam o brilho, que a carne finalmente se cale. Mas não é assim que funciona, não é? A tentação fica mais alta, mais insistente, mais presente, e você começa a achar que está piorando, que está regredindo, que talvez Deus tenha desistido de você. Mas deixa eu te contar uma verdade que vai doer antes de curar. Quando você pede libertação, você não está pedindo para a batalha acabar. Você está pedindo para finalmente enxergá-la. Durante anos você estava dormindo no meio da guerra, anestesiado, acostumado. Você chamava de normal aquilo que era prisão. E Deus, ao começar a te libertar, não remove a tentação de imediato. Ele abre seus olhos. Ele te mostra o que sempre esteve ali, mas que você ignorava. E isso é doloroso, porque pela primeira vez você sente o peso real das correntes que carregava sem perceber. O salmista escreveu algo profundo em Salmos 102:4. O meu coração está ferido e seco como a erva, até me esqueço de comer o meu pão. Ele não estava apenas cansado, ele estava devastado por dentro. Seco, ferido, esquecido de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que você sente agora. Como se tivesse perdido o apetite pela própria vida. Como se estivesse tão exausto da luta que nem consegue mais se lembrar de cuidar de si, de descansar, de respirar. Essa secura não é sinal de fracasso. É sinal de despertar. É o que acontece quando a alma finalmente reconhece que estava vivendo no deserto, fingindo que era um jardim. Você pediu água e Deus começou a te mostrar onde você realmente está. E sim, dói perceber que a jornada é mais longa do que você imaginava. Mas entenda, a tentação aumentou porque agora você está resistindo. Antes, você cedia sem lutar. Agora, você está de pé. E o inimigo sempre investe mais pesado contra quem decide levantar. Tem uma história pouco conhecida na Bíblia, quase um detalhe escondido entre tantas narrativas maiores. É sobre um homem chamado Jabes, em 1 Crônicas 4, 9 e 10. A Escritura diz que ele era mais ilustre que seus irmãos, mas sua mãe o chamou de Jabes porque o deu à luz com dores. Ele nasceu marcado pela dor e cresceu carregando esse nome, essa identidade. Mas em vez de aceitar o destino de sofrimento, ele orou. E sabe o que ele pediu? Que Deus o abençoasse e expandisse seu território e, preste atenção, que Deus o guardasse do mal, para que não causasse dor. Jabes sabia que nasceu da dor, mas não queria reproduzi-la. Ele sabia que a tentação estava ali, que o padrão estava gravado, mas ele pediu para ser guardado, e Deus concedeu. Mas repara, ele não pediu para a tentação sumir. Ele pediu para ser guardado no meio dela, porque libertação não é ausência de luta, é presença de Deus na luta. É ter a força para resistir quando tudo dentro de você quer ceder. É manter os pés firmes quando a tempestade está mais forte. Então, se a tentação aumentou depois que você pediu libertação, não significa que Deus não está agindo. Significa que a guerra ficou visível. E agora você precisa entender uma coisa. Você não vai vencer essa guerra com força própria. Você não vai acordar um dia e simplesmente não sentir mais vontade. Não funciona assim. A vontade pode continuar. A atração pode permanecer. Mas a diferença é que agora você tem algo que não tinha antes: consciência. E com consciência vem escolha. Pensa em alguém que você conhece, alguém que poderia ser você, alguém que poderia ser eu. Vamos chamá-lo de João. Ele passou anos mergulhado em vícios, em relacionamentos que destruíam, em padrões que o mantinham preso. Até que um dia ele caiu de joelhos e pediu para Deus o libertar. E sabe o que aconteceu? Nas primeiras semanas, ele se sentiu pior. As crises de ansiedade vieram. Os gatilhos mentais dispararam. Ele foi bombardeado por memórias, por desejos, por ofertas de retorno à vida antiga. E ele quase desistiu pensando que Deus não tinha ouvido.
Mas o que João não sabia é que Deus estava arrancando raízes, não apenas cortando galhos. Libertação verdadeira não é cosmética, ela é cirúrgica. E cirurgia dói, porque Deus não está apenas mudando seu comportamento, Ele está transformando sua identidade. Ele está matando o velho você para ressuscitar alguém novo. E esse processo é violento, é sangrento, é desconfortável, porque você está morrendo para si mesmo. E morrer nunca foi fácil. Jesus disse algo radical em Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Traduzindo, você precisa perder quem você era, para encontrar quem Deus criou você para ser. E no meio dessa perda, você vai sentir vazio, vai sentir falta, vai sentir tentação de voltar. Porque a mente fica confusa quando abre mão do familiar, mesmo que o familiar seja destrutivo. O cérebro prefere a prisão conhecida ao deserto desconhecido. E é por isso que a tentação grita mais alto justamente quando você está se libertando. Mas aqui está o segredo que poucos te contam. A intensidade da tentação é proporcional à proximidade da sua vitória. Quando o inimigo percebe que você está realmente decidido, que você não vai voltar, ele aumenta a pressão. Ele joga todas as cartas. Ele tenta te convencer de que você não vai conseguir, de que é impossível, de que você sempre foi assim e sempre será. Mas isso é mentira. A verdade é que ele está desesperado, porque ele sabe que se você atravessar esse deserto, você nunca mais será o mesmo, e ele perde você para sempre. Lembra de Elias? Aquele profeta poderoso que enfrentou 450 profetas de Baal, que fez descer fogo do céu, que provou que Deus é real e soberano. Logo depois dessa vitória tremenda, ele fugiu com medo de Jezabel e pediu para morrer. Ele disse: "Basta, Senhor, tira a minha vida." Um homem que acabou de ver um milagre gigante, desejando morrer. Isso parece contraditório? Parece, mas faz todo sentido. Porque depois de grandes vitórias espirituais, vêm grandes ataques emocionais. O inimigo não desiste. Ele muda de estratégia. Quando você pede libertação, você declara guerra. E guerra não termina com uma oração. Ela se intensifica. Mas a diferença é que agora você não está mais sozinho. Elias achava que estava, mas Deus apareceu e mostrou que havia 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você também não está sozinho. Há uma multidão invisível torcendo por você. Há um Deus lutando por você. E há uma força dentro de você que é maior do que qualquer tentação que vier contra você. Então, o que você faz quando a tentação aumenta? Você não tenta ser forte. Você confessa que é fraco. Você para de fingir que está controlando tudo e admite que precisa de ajuda a cada segundo. Paulo disse em 2 Coríntios 12:9, "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que Deus trabalha melhor quando você para de tentar trabalhar sozinho. Quando você se entrega à fragilidade e permite que a força dele opere em você. Libertação não é sobre deixar de sentir tentação, é sobre aprender a viver apesar dela. É sobre criar novos caminhos na mente, novos hábitos no corpo, novos padrões na alma. É sobre acordar e escolher de novo. É sobre cair e levantar quantas vezes for necessário. É sobre entender que santidade não é perfeição instantânea, é direção constante. É um passo de cada vez na direção de Deus, mesmo quando você sente que está tropeçando. E sabe o que acontece quando você persiste? Quando você resiste um dia após o outro, mesmo quando a tentação está gritando, você constrói músculo espiritual. Você desenvolve resistência. Você se torna alguém que o inimigo teme porque você não desiste. E, eventualmente, a tentação perde força, não porque ela sumiu, mas porque você mudou. Você não é mais aquela pessoa vulnerável e adormecida. Você é alguém que conhece a guerra e sabe vencer. Então, se hoje você está se sentindo pior do que antes de orar, se a tentação parece mais forte, se você está exausto e pensando em desistir, escuta isso. Você está no caminho certo. Essa dor é sinal de transformação. Esse desconforto é evidência de que algo velho está morrendo. Essa luta é prova de que você está vivo de verdade e Deus não te abandonou. Ele está bem ali, mais perto do que você imagina, segurando você quando você acha que vai cair. Não desiste agora. Não volta. Não cede. Porque a liberdade que você pediu está vindo.
mas ela vem depois da batalha, não antes. Ela vem depois que você prova para si mesmo que é capaz de resistir, que é capaz de escolher Deus mesmo quando tudo dentro de você está pedindo outra coisa. E quando essa liberdade finalmente chegar, você vai olhar para trás e entender por que a tentação aumentou. Porque Deus estava te preparando para carregar uma vitória maior do que você sonhou pedir. Se você está assistindo isso agora, quero que você deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família, por aquele parente ou amigo próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Você não está sozinho nessa jornada. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se, a tentação pode aumentar, mas a graça de Deus é maior.